sou o professor Carlos Campos e vamos aqui para a nossa terceira aula, né, desse curso que vai começou em razão e vamos até a porcentagem. Né? Estamos falando em 4 razões especiais. Já falamos nos 2 anteriores sobre velocidade média e escala. E agora vamos falar em densidade de um corpo e densidade demográfica. O que é densidade de um corpo? Bom, densidade de um corpo é a razão entre a massa do corpo e o seu volume. Né? Quer dizer, se ele tem muita massa em pouco volume, ele tem uma densidade grande, é como se ele fosse mais pesado. Né? E se ele tem uma massa pequena num volume muito grande, né? Aliás, se ele tem um volume pequeno com uma massa pequena também, aí equilibra. Né? Então a ideia é a seguinte, se 2 corpos têm o mesmo volume, aquele que tiver mais massa vai ser o mais denso. Né? Bom, então o que é densidade? É a razão entre a massa e o volume. Então ele botou aqui, 2.000 gramas de um líquido, gramas é massa, ocupa um volume de 4 litros. Calcule a densidade desse líquido. Bom, então o que eu faço? Eu boto a fórmula, densidade é a massa, né? Pode ser em gramas, quilogramas, e o volume, que pode ser em litros, centímetro cúbico, metro cúbico, né? Vai depender do problema. Então está aqui a fórmula. Então vamos calcular a densidade. Qual é a massa? 2.000 gramas, ou 2 quilogramas, né? Que é a mesma coisa. Tá. E o volume? 4 litros. Então para calcular a densidade, é só você dividir 2.000 por 4, né? Eu divido 20 por 4, dá 5, com mais 2 zeros dá 500. Então a densidade vai ser 500, o quê? Gramas por litro. O que significa dizer que a densidade de um corpo é 500 gramas por litro? Se você pegar 1 litro, né, desse corpo, que é 1 decímetro cúbico, que é a mesma coisa, vai ter uma massa de 500 gramas. Né? Então está aqui a resposta do primeiro. Vamos para o segundo. Um corpo de 500 gramas de massa, então ele está dando a massa aqui, ó, ocupa um volume de 100 centímetros cúbicos. A gente pode até colocar aqui para ficar mais organizado. A massa é 300 gramas. E o volume é 100 centímetros cúbicos. Lembrando que centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitro. Bom, ele quer calcular a densidade desse corpo. Então, vamos colocar lá, a densidade é o que ele quer saber, né? Então, está aqui. Então, eu boto a fórmula da densidade, que eu fiz ali. É a massa dividido pelo volume. A massa do corpo está aqui, 300 gramas. E o volume que ele ocupa, 100 centímetros cúbicos. Repare que não vai cancelar isso, né? Vai ficar grama por centímetro cúbico. Você corta 2 zeros, fica 3 sobre 1, que dá 3. Então, a densidade desse corpo é 3 gramas por centímetro cúbico. O que significa dizer que a densidade dele é 3 gramas por centímetro cúbico? É que se você pegar 1 centímetro cúbico desse corpo, centímetro cúbico é um cubinho assim, que tem 1 centímetro, né, em cada aresta. Se você pegar 1 centímetro desse corpo e botar na balança, vai dar 3 gramas, né? Então, a densidade dele é 3 gramas por centímetro cúbico. Quer dizer, cada centímetro cúbico tem uma massa de 3 gramas. Ok, gente? Isso é uma ideia, né, para você saber o que é a densidade de um corpo. É a razão entre a massa e o volume. Né? Muito bem. Então, esse aqui. Agora vamos falar num outro tipo de densidade, que tem a ver com pessoas. Densidade demográfica. Eu botei DD para ficar diferente daquele lá, mas pode botar só um D, isso não importa. A densidade demográfica de um país, de uma cidade, de uma região qualquer, o que ela mede? Ela mede a quantidade de gente, né, em relação ao espaço, em relação à área ocupada por essas pessoas. Então, densidade demográfica é uma razão também. É a razão entre o número de habitantes, pode ser de uma cidade, de um país, de uma região, e a área, né, desse país, ou dessa cidade, ou dessa região. Se você dividir, você tem a densidade demográfica. Né? Então, eu botei aqui um bem ligado, né, ao nosso país. A população brasileira é de aproximadamente 209 milhões. É claro que tudo aqui é uma aproximação. Ninguém pode medir exatamente quantas pessoas tem no Brasil. Mas aproximadamente
209 milhões de habitantes tem o Brasil, né? Bom, o Brasil, aí vem a área, também é uma coisa aproximada, de aproximadamente 8 milhões e 516 mil quilômetros quadrados. Ele quer saber a densidade demográfica do Brasil. Então ele quer saber, na realidade, quantos habitantes tem, né? Uma média por quilômetro quadrado. E para isso, nós temos que dividir o número de habitantes pela área. Então vamos calcular essa densidade demográfica aí, ó. Vou botar D, só porque eu chamei ali, mas pode botar só D. Bom, o que eu vou colocar em cima? O total de habitantes, 209 milhões. 209 com mais 6 zeros, né? Isso aqui é o total de habitantes, aproximadamente. E a área, né, do nosso país é aproximadamente 8 milhões 516 mil quilômetros quadrados. Bom, dividindo isso por isso, é claro que não é uma continha um pouco desagradável, mas aqui você pode contar 3 zeros daqui e 3 daqui. Nós temos um curso que eu fiz lá só sobre divisão de D inteiro, decimais, né? Então, quem está com dúvida nessa divisão, primeiro é cortar aqui. Eu não vou fazer conta aqui, porque não é o propósito desse vídeo, né? Eu já tenho aqui o resultado, isso aí dá aproximadamente 24,54. Então, a densidade demográfica do Brasil é aproximadamente 24,54 o quê? Habitantes por quilômetro quadrado. Vamos interpretar isso. Significa dizer que a densidade demográfica do Brasil é essa aqui. – 24,54 habitantes. Bom, é que no nosso país, a cada quilômetro quadrado, né, vivem 24 pessoas. Né? Não existe pedaço de pessoas, né? Não é 24 pessoas e meia, isso é uma média. 24, 25, por aí, por quilômetro quadrado. Ora, é claro que isso aqui é uma média, por quê? Porque você sabe que tem umas regiões que tem uma densidade demográfica muito grande. Se você for calcular a densidade demográfica só da região sudeste, né, vai ser muito mais que isso. Mas se você for calcular a densidade demográfica da região centro-oeste, da região norte, né, lá para aquele lado de Amazonas, lá para trás, a densidade é menor que essa aqui. Tem menos gente por quilômetro quadrado. Então a média dá isso aqui. Ok, gente? Então isso é a média do Brasil. A média é essa. A cada quilômetro quadrado você tem 24 habitantes, aproximadamente. Repetindo, isso aqui é uma média, né? Para a nossa região, Rio de Janeiro, São Paulo, tem muito mais do que isso aqui. Mas em compensação, lá na centro-oeste, lá na região norte, tem menos que isso aqui. Ok, gente? Então tá aí, densidade demográfica, você divide o número de habitantes pela área. Eu me lembro, na minha época, né, que eu comecei a estudar isso lá na época ginasial, meu professor falou, o bairro maior densidade do mundo era Copacabana, porque tinha muita gente que morava lá, né, aqueles prédios grandes, morava gente dessa, num pouco espaço, né, em relação ao número de gente. Então ele dizia, eu me lembro dele falar isso, né. Hoje nós temos, por exemplo, Roraima, né, tem menor densidade demográfica, né, do estado aqui, né, e o lugar que tem maior densidade é o Principado de Mônaco. Tem muita gente, né, em relação à área que ocupa. Ok, gente? Então tá aí. Essas são as 4 razões especiais: velocidade média, escala, densidade de um corpo e densidade demográfica. O próximo vídeo, continuando, vamos começar proporção. Ok, gente? Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, né, para dar uma força aí, dá um ok, dá um like, dá um gostei e tal. E nos encontramos no próximo vídeo. Obrigado!